faça de conta que está na salinha. Está ouvindo? Vamos ficar em pé para o pastor fazer a oração pelas crianças. Por cada criança que está aqui, Senhor, por cada pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esses momentos na tua presença. Pai eterno, que possamos aprender um pouco mais da tua palavra. Em nome de Jesus, são vidas. Amém. Como eu sempre faço, hoje sou eu, né? Naquele dia foi a irmã Quitéria, hoje sobrou para mim. Então, vocês hoje, pai e mães, vocês hoje vão ser criança. Vocês vão ver como é que a gente ministra para a criança lá dentro. E vocês hoje vão ser crianças. Então, eu quero a participação de todo mundo. E vocês, eu quero a participação de vocês ficando em silêncio. Combinado? Depois eu vou fazer pergunta do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Vamos lá. Nós vamos memorizar primeiro. Hoje é o quê? O Dia dos Pais, né? E hoje nós vamos memorizar o versículo. Qual é o versículo que tem aqui? Vamos lá. 1, 2, 3, já. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Provérbio 1:8. Vocês não repetiram. Eu tô na sala de criança. Vamos lá, todo mundo. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Provérbios 1:8. Hoje nós vamos aprender sobre alguns pais da Bíblia. E hoje comemoramos o Dia dos Pais. Mas o Dia dos Pais é todos os dias, não é? Ou é só hoje? Amanhã é Dia dos Pais? Sim. Todos os dias é Dia do Pai. Só que hoje é um dia em que nós tiramos, assim, para expressar mais o amor que nós temos pelos nossos pais e homenageá-lo. Entenderam? Mas todos os dias é Dia do Pai. Você só tem pai hoje, Thales? Não, tem pai todo dia, né? Quem é que tem pai todo dia? Amém. Então, ó, nós vamos conhecer alguns pais da Bíblia. E o primeiro pai, quem é que tem aqui? Adão. Adão foi o quê? Adão foi o primeiro pai e foi o primeiro homem. Ele foi o primeiro pai criado por Deus, né? Só que nós vamos aprender coisas assim, coisas que os pais fizeram boa, que Deus agradava. Tem na Bíblia muitos pais que agradou a Deus e tem na Bíblia muitos pais que não agradaram a Deus. E Adão agradou a Deus? Não. Quem é que acha que Adão agradou a Deus? Hã? Adão não agradou a Deus. Adão desobedeceu. Então nós aprendemos que não devemos fazer como Adão. Adão era pai de 3. Quer dizer, ó, preste atenção. Ele foi pai de Abel, Caim e Sete. Depois que ele pecou, Caim matou Abel, Caim foi embora e ele teve Sete. Então, Adão foi pai de quem? Abel, Caim e Sete. Muito bem, Abel, Caim e Sete. Então, Adão foi o pai que desobedeceu a Deus. Ele foi o primeiro homem e o primeiro pai. Primeiro homem e o primeiro pai. Só que, porque Adão desobedeceu a Deus e pecou, nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. E aí? Como é que fica? Deus, ele enviou Jesus Cristo para que, através de Jesus, os nossos pecados sejam perdoados. Aquele pecado que foi cometido por Adão, olha só, o que é que diz a palavra de Deus? Ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. A consequência do pecado é a separação de Deus. E essa separação de Deus não é tão simples assim.
Se nós não nos arrependermos e não aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, não é só uma separação como eu saio da casa do meu pai, quando eu fico velha, quando eu me caso e vou morar sozinha. Não. É uma separação onde vai haver muita dor e sofrimento. Então, nós conhecemos o primeiro pai, não foi? Agora vamos ver o segundo pai. Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Noé. E Noé, o que é que vocês acham? Noé foi um pai que obedeceu ou não? Sim. Noé foi o pai que salvou a sua família. Por que ele salvou a sua família? Porque ele obedeceu a Deus, irmão Adão. Muito bem. O irmão Adão falou que é porque ele obedeceu a Deus. E vocês lembram o que foi que o Papai do Céu pediu para Noé fazer? Então me contem. Vocês já tiveram essas aulas. O que foi que o Papai do Céu pediu para Fazer a arca. Olha, a criancinha aqui está respondendo, vocês não estão, tá vendo? Fazer a arca. Muito bem, Grazi. Então, Deus estava muito triste com aquele povo daquela época, de Noé. E ele estava muito zangado, porque era um pecado, estava igual a roxa. Ou será que hoje não está assim? Eu acho que hoje está pior do que no tempo de Noé, viu? Mas, Deus já não aguentava mais. Chegou aqui, ó, no limite de Deus. E o que foi que Deus fez? Ele encontrou um homem que era temente a ele. E esse homem, Deus disse, olha, vai, constrói uma arca, um navio muito grande, e para salvar você e a sua família. E foi isso que Noé fez. Noé foi um pai, o quê? Noé foi um pai que obedeceu, mostrando ser um exemplo de um grande protetor e obediência a Deus. Noé tinha 3 filhos: Sam, Cã e Jafé. Como era o nome dos filhos de Noé? Sam, Cã e Jafé. Você já viu cada nome? Já pensou vocês se chamando de Cã? Hã? 7? 7 ainda é melhor do que Cã, viu? Eu acho. Eu acho que 7 ainda é melhor do que Cã. Então, Noé foi um pai que salvou a sua família. Por quê? Porque ele obedeceu a Deus. Agora nós vamos ver o próximo pai. Vamos ver qual é. Abraão. Abraão, ele é o pai da... Quem que lembra? Pai da fé. Abraão é o pai da fé. Sabe por que ele é o pai da fé? Meninas? Vocês imaginam por que Abraão é conhecido como o pai da fé? Porque ele tinha muita fé e ele confiava plenamente em Deus. Confiar, ter fé significa o quê? Ter fé significa a gente confiar totalmente em Deus. Abraão tinha um filho chamado Isaac. E ele já estava velhinho quando ele teve esse filho. Ele e Sara. Eles tinham esse filho quando eles estavam velhinho. Lari, vem sentar no seu lugar, Lari. É desse jeito que eu faço lá na sala, viu? Quando estou conversando. Então, Abraão teve um filho chamado Isaac. E Abraão ensinou a Isaac a confiar em Deus. Só que Deus pediu para que Abraão sacrificasse o seu único filho. E aí, vocês acham que ele obedeceu? Sim. Mas matar o filho? Não. E aí? O que vocês acham? Obedeceu ou não? Abraão sacrificou ou não? Ele obedeceu. Então aqui nós aprendemos uma lição. E mesmo a gente não entendendo, e mesmo a gente não querendo, nós temos que obedecer quando a ordem vem de Deus. Ainda que seja com muito sofrimento que nós façamos, mas nós temos que obedecer. E Abraão foi sacrificar o seu filho, o seu único filho. E Deus disse para Abraão que ele seria pai de nações, de multidões. E como que ele seria pai de nações se Deus mandou matar o filho? E aí? Vocês lembram que ele é o pai da? Então ele confiava em Deus. Se ele confiava em Deus, se ele matasse, e ele fez,
ele fez o altar, colocou a lenha e colocou Isaac em cima do altar. Ele pegou o cutelo e quando ele ia fazendo isso aqui, ó, Deus bradou para Abraão. Só que antes de ele fazer isso, Isaac perguntou: pai, eu estou vendo aqui a lenha e o cutelo, mas eu não estou vendo o cordeiro para a gente sacrificar. E vocês sabem o que foi que Abraão respondeu? Deus proverá para nós um cordeiro. Isso significa que ele confiava que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Por quê? Ele só tinha Isaac. Então ele tinha que ressuscitar para continuar a geração de Abraão. E Abraão, ele confiou em Deus e ia sacrificar o seu filho. Aqui nós aprendemos também que como Deus proveu para Abraão um cordeiro quando ele ia matando Isaac, isso é que é confiança, isso é que é fé. É por isso que ele é conhecido como pai da fé. Quando ele ia matando Isaac, Deus bradou do céu e ele olhou e o cordeiro estava lá. Ele substituiu Isaac pelo cordeiro. Nós aprendemos o quê? Que como Deus proveu um cordeiro para substituir Isaac, ele proveu um cordeiro para nos substituir na cruz. E quem foi esse cordeiro? Jesus. Ele deu o seu filho para que substituísse a cada um de nós na cruz. Por isso que nós temos o direito de entrar no céu se aceitarmos o sacrifício de Jesus. Vocês entenderam? O primeiro pai foi quem? Adão, ele fez o quê? Pegou. O segundo pai foi quem? Noé fez o quê? O terceiro pai foi quem? Abraão fez o quê? Confiou, né? Teve fé, obedeceu. Agora vamos ver qual é o quarto pai. José, ele foi escolhido por Deus. José foi escolhido por Deus para realizar um propósito de Deus. Cada um de nós somos escolhidos para um propósito. E Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Agora, se nós vamos aceitar esse propósito de Deus ou não, somos nós que decidimos. Então, é vocês que decidem se querem aceitar o propósito de Deus na sua vida ou não. Como assim? José foi o homem escolhido por Deus para ser o pai de Jesus aqui na terra. Então, Deus deu esse propósito a José, para que ele cuidasse de Jesus, para que ele ensinasse a Jesus e para que ele protegesse Jesus. Ou vocês acham que uma criança conseguiria se criar sozinha, sem um pai, sem uma mãe? Jesus, ele nasceu do ventre de Maria, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Maria era uma virgem, noiva de José. E quando José soube o que tinha acontecido com Maria, ele projetou, ele pensou em deixar Maria. Só que Deus falou com ele através de um anjo e ele aceitou o propósito de Deus. Deus disse: olha, eu escolhi Maria, a tua mulher, para ser mãe do Salvador. E escolhi você para que seja o pai. Mas José era o pai de Jesus enquanto ele estava aqui. Jesus nem tem... Aliás, Jesus só tem pai. Jesus não tem mãe. Ele só teve mãe enquanto estava como homem. Como homem, Jesus tinha pai e mãe. Como Deus, ele não tem mãe. Entenderam? Então, Jesus foi um homem que aceitou os propósitos de Deus na vida dele. Então, assim, ele aceitou ser o pai de... Ele aceitou ser o pai de... Hã? José era o pai de quem? Ele aceitou, porque se ele tivesse dito não, Deus tinha escolhido outro. Mas ele aceitou esse propósito de Deus. Vamos ver agora qual é o quinto pai, é? É quinto?
Jairo era um líder e pai de uma menina. Ele era um líder da sinagoga. Vocês já ouviram a história de Jairo, não já? E vocês acham que Jairo fez o quê? Vocês acham que Jairo obedeceu, confiou, teve fé ou desobedeceu a Deus? Teve fé? O Daniel acha que Jairo teve fé. Mais alguém? Confiou. Vamos? E aí? Bião, o que foi que Jairo fez? Confiou. Jairo foi o pai que a filha de 12 anos estava doente em casa. E ele confiou, ele tinha certeza que Jesus, indo lá, orar pela sua filha, ela seria curada. E ele foi atrás de Jesus. Só que ele chegou lá, tinha uma grande multidão. E Jairo, enquanto estava conversando com Jesus e Jesus procurando saber o que tinha acontecido, e nós já contamos essa história lá para vocês, e no mesmo dia que Jairo estava com a filha doente, foi atrás de Jesus, mesmo contra aquele povo de qual ele fazia parte, que ele fazia parte da sinagoga, ele era o mestre lá na sinagoga. Ele foi contra tudo aquilo que falavam que ele tinha que seguir e foi atrás de Jesus para curar sua filha. E o que foi que aconteceu no caminho? Uma mulher tocou em Jesus e foi curada. E Jesus foi dar atenção àquela mulher. Só que quando Jesus estava dando atenção àquela mulher, chegou um empregado de Jairo e disse: Jairo, não incomoda mais o mestre, pois a tua filha já morreu. E o que foi que Jesus respondeu? Olha só. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. E vocês acham que Jairo confiou em Deus? Sim. Confiou? Sim. A menina já estava morta. Então Jairo foi o pai que confiou em Deus. E a sua filha foi ressuscitada. Então, qual foi o primeiro pai? Segundo? Terceiro? Quarto? Gente, vocês já esqueceram José, Maria. Dona Maria lembrou. E o quinto? Agora, todo mundo aqui tem pai? Sim. Todo mundo aqui tem pai? Sim. Mas vocês sabem que tem muita gente que não tem pai, não é? O pastor que está dormindo ali. O pastor que está dormindo, o pai dele já está com Jesus. O pai dele já está com Jesus. Então tem algumas pessoas, como a irmã Josefa, Pedro, o pai dela e a mãe já está. Ainda está, né? A sua mãe, né? Então, tem pessoas que não têm pai. E tem criança que o pai abandonou, o coronel não tem pai. Tem criança que o pai abandonou. Mas, mesmo se vocês não tivessem pai, vocês não devem ficar tristes. Sabe por quê? Isso também. Mas tem um motivo muito maior. Tem um pai na Bíblia, olha só, um pai que ele é o nosso pai, o pai de todos nós. Ele é, olha só, quem é esse pai? Deus. Ele é o nosso Pai Celestial, o nosso Criador, e Ele está conosco todos os. Então, nós temos um Pai Celestial, ainda que o nosso Pai daqui da terra nos deixe, nós temos o Pai. Nós temos o Pai. Então, ainda que o nosso Pai daqui da terra nos abandone, não esteja conosco, nós temos um Pai que cuida da gente, que nos ama e está sempre do nosso lado. Então, olha só, Deus nos ama tanto, tanto, tanto,
que ele deu, olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, Deus se torna o nosso, mas Ele criou cada um de nós. Nós somos criaturas de todos nós. Só que nós só nos tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos o sacrifício daquele que nos amou tanto, que enviou seu Filho unigênito para que todos que nele crê recebam a vida eterna. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo e o aceitamos como Senhor e Salvador, nós nos tornamos o quê? Filho de Deus. Então, quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, olha só, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. A palavra de Deus está dizendo, todos quanto o receberem. Isso significa o quê? Que se eu não receber o sacrifício de Jesus, não aceitá-lo como Senhor e Salvador, eu ainda continuo sendo criatura de Deus. Vocês entenderam, crianças? Vocês entenderam o sacrifício que Deus fez na cruz por nós? Sim. Ele sacrificou o seu próprio filho, como Abraão ia fazer. Deus fez por nós. Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, para que nós pudéssemos ser justificados diante de Deus. Então, Jesus vai voltar para buscar aqueles que aceitar esse sacrifício dele na cruz. O amor de Deus por nós é eterno e perfeito. Mesmo que nossos pais da terra falhem, às vezes, né, eles falham, mas nós temos um Pai eterno que ele nunca falha. Você pode até achar que ele falha. Você pode até, naquele momento, pensar que ele falha. O pastor Júnior, ele perdeu a perna. Vocês acham que Deus falhou com ele? Não. Sabe por quê? Deus poderia fazer com que ele não tivesse perdido a perna? Poderia. Ele é poderoso. Deus pode fazer com que uma perna dele nasça ali? Pode. Ele já fez isso. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Então, ele poderia ter feito. Ele pode fazer. Só que, por causa do pecado dessa carne, nós estamos sujeitos a adoecer, a sofrer, a morrer. Mas isso não significa que Deus nos abandonou. Pelo contrário, o pastor Júnior só está ainda vivo porque Deus tem um propósito na vida dele e o guardou da morte. Então, todos os dias morrem milhares e milhares de pessoas. E todos nós, se Jesus não voltar antes, vamos morrer um dia. Ou alguém que tem certeza de que vai viver eternamente? Quem é que tem certeza de que vai viver eternamente? Tu vai viver eternamente? Então, todos nós um dia vamos morrer. Nós já nascemos com essa certeza de que nós vamos crescer, alguns nem crescem, alguns... Eu tive 3 irmãos que morreram bebezinho, com 1 mês, com dias, nasceu e morreu. Tem outros que morrem mais cedo e tem outros que já morrem velhinho. Mas nós vamos encontrar com a morte, mais cedo ou mais tarde. Mas o que é que nos garante a vida eterna? O sacrifício de Cristo na cruz. Então, meninas, vocês entenderam? Então, mesmo que o nosso Pai aqui na terra fale conosco, nós temos um Pai que nunca e que Ele nos concede bênçãos e que Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então, quando nós queremos alguma coisa que está de acordo com a vontade de Deus, Ele nos concede. Agora, às vezes as coisas é na hora dele, é no tempo dele, é do jeito que Ele quer. Muitas vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade. E é dessa forma que Deus faz? Deus faz a vontade. Quem é o soberano? É Ele. Quem é que nós devemos servir? A Ele. Não é Ele que nos serve. Tem muita gente pensando que Deus é nosso servo. E é o contrário. Nós é quem somos servos de
Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Para vocês terem uma ideia, vocês estão sentindo a terra, o chão se mover? O chão está se movendo? Não, né? Mas você sabia que a terra é uma bola solta no ar? Vocês já estudaram isso? A ciência a ciência ensina isso para vocês. A terra é uma bola solta no ar. E como é que ela não... Hã? Por que vocês acham que nós não estamos assim, como se estivesse no navio? Porque Deus é quem segura a terra. A terra obedece à sua palavra. Vocês sabiam que o mar, ele é mais alto do que a terra? A ciência também mostra isso, meninos. Vocês ainda não estudaram isso? E o mar é mais alto do que o nível do mar é mais alto do que a terra? Ele fica aqui e a terra aqui? E como é que vocês explicam que as águas não inundam a terra? Porque ela respeita a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus pôs limite ao mar. Disse, mar, você só pode ir até ali. Isso está na palavra de Deus. Não foi a ciência que descobriu. Se você ler a Bíblia, você vai ver que na Bíblia tem dizendo que a terra é redonda. Você vai ver na Bíblia que Deus colocou limite ao mar. Então, o mar não passa daquele limite. Os homens que invadiram o mar. Se você for em Maceió, você vai ver ali na praia chamada Toncal, o mar já está tomando a pista. Mas por quê? Quem invadiu foi o homem. O mar está apenas tomando o limite dele. Agora vamos recapitular. Primeiro pai. Segundo pai. Terceiro pai. Quarto pai. Quinto pai. Sexto pai. Esse é o nosso Pai eterno que nunca falha. Amém? Amém. Vocês entenderam? Sim. E vocês entenderam? Sim. Entenderam o plano de Deus para nossas vidas? Nós temos que aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador para que Deus more no nosso coração e um dia nós iremos morar com Ele, lá na casa dele. Só que para morar na casa de Deus, Deus tem normas. Ou na casa de vocês, qualquer um chega lá, abre a geladeira, abre o fogão, abre as panelas, qualquer pessoa entra na casa de vocês. Vocês têm critério, não é? Então se alguém chegar na sua casa, se você não conhecer aquela pessoa, você atende ela na porta. Não é isso? Então mesmo que ela conheça você, mas se você não conhecer, você vai deixar ela entrar? Não. Hã? Então, a mesma forma é Jesus, é Deus. Para que nós entremos na casa dele, nós temos que seguir as regras dele. Nós temos que viver de acordo com a palavra dele. Então, nós encontramos o caminho para chegar a Deus através da palavra. Está tudo aqui, irmão. Não é difícil. Se você orar pedindo para que o Espírito Santo lhe oriente, ele vai lhe orientar. É só seguir o caminho e você vai chegar na casa de Deus. Agora, para chegar na casa de Deus, nós temos que fazer algumas coisas que nós não queremos fazer. Como, por exemplo, renunciar à nossa vontade. É coisinha difícil de fazer. É renunciar à nossa vontade. Por quê? A carne quer uma coisa e o Espírito quer outra. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E o interessante é que nós só pedimos que Deus resolva as coisas quando nós fazemos errado. Aí nós corremos para Deus. Olha, Senhor, conserta lá para mim. Me perdoa, Senhor. Conserta lá que eu... Então nós devemos primeiro buscar a orientação de Deus para depois saber o que é que Ele quer. E está tudo aqui, irmão. Aqui nessa palavra tem tudo detalhadamente como eu e você devemos viver para chegarmos no céu, na casa de Deus. Então, como na sua casa não entra estranho, na casa de Deus também não. A palavra de Deus diz que naquele dia, quando Jesus voltar, Ele vai dizer: você que está à minha direita, vinde bendito do meu Pai, possuindo por herança o reino que está preparado desde a fundação da terra. E quem está à esquerda de Jesus, Ele vai dizer: aparta-te de mim, não te conheço. Então não basta só eu conhecer ou dizer que conheço Jesus. Eu tenho que ser conhecido
desconhecida dele. Ele tem que me conhecer. E para isso, eu tenho que ter um relacionamento com ele. Quem é que me conhece melhor? Quem é que me conhece melhor? Depois de Deus. Pastor. O pastor. Quem é que vive todo dia comigo? Pastor. Então, o pastor é a pessoa mais íntima minha, não é isso? Então eu tenho que ser tão íntimo de Deus como eu sou do pastor. Nós devemos viver coladinho com Deus. Então, quem é que sabe da minha vida mais do que o pastor? Ninguém. Só Deus. Mas tirando de Deus, quem sabe mais da minha vida é Ele. Porque Ele vive comigo todos os dias. Então, Deus só vai nos conhecer se Ele morar conosco. Se a gente permitir que Ele faça morada dentro de nós. Então, quando nós aceitamos Jesus, Ele diz que vem e faz morada dentro de mim e dentro de você. Então, só nos resta aceitar Jesus e trilhar esse caminho que é estreito e não largo. Agora eu vou fazer as perguntas. Quero ver quem vai acertar. Hã? Tá. Agora uma coisa, crianças. No dia dos pais, vocês já abraçaram? Quem é o pai tá aqui? Vocês já abraçaram hoje o pai de vocês? Já deram um beijo nele? Já disse que ama? Já? Agora, além de abraçar o pai e amar o pai, vocês devem fazer o que mais? Qual foi o versículo que nós lemos? Obedecer. Obedecer. Filho meu, ouve o ensino de teu pai. Então nós temos que obedecer aos nossos pais, ainda que não seja a nossa vontade. Se os nossos pais, eles sabem o que é melhor para cada um de nós. Então o pai da Bia aqui, ó, ele é o que sabe o que é melhor para a Bia. Ela não tem como saber. Ainda que a Bia diga assim, eu quero, o pai dela vai dizer não, porque não serve para você. Então, nosso pai, nós temos que obedecer, a não ser que ele queira que nós façamos alguma coisa que seja contra a palavra de Deus. Aí, nessa condição, nós devemos desobedecer e não obedecer. Vamos lá, as perguntas? Quero ver quem vai responder. Qual o nome dos filhos de Adão? Abel, Caim e Sete. Abel, Caim e Sete. Toda vez eu esqueço seu nome. Janiel. Vamos lá, Janiel. Qual o nome dos filhos de Noé? Quem é que sabe? Quem é que sabe o nome dos filhos de Noé? E as crianças grandes? Quem é que sabe o nome dos filhos de Noé? Você não pode não, cachorro. Não, mas eu não cachorro agora. Hã? Mas ele não pode não, ele vai fora. Ninguém sabe, ninguém lembra. Sam, Sem, Cã e Jafé. Agora, qual foi o pai que Deus pediu para matar o filho? Abraão. Muito bem, Maria. Agora, Maria e Graça acertou, não foi? Agora vamos outro. Qual foi o pai que confiou em Jesus para salvar o seu filho? Ian. Mais uma, só uma. Essa eu acho. Quem quer responder essa? A Lari levantou a mão primeiro. Lari, qual é o maior pai da Bíblia? Ninguém sopra. Ninguém sopra. Qual é o maior pai da Bíblia? Hein, Lari? Hã? Exatamente, Lari. Então, qual foi o... Lari, Maria, Grazi e Ian. Gravem aí, viu? Gente, olha só. Irmãos, eu não sei se vocês gostaram da ministração, né? Mas eu espero que vocês guardem no coração de vocês, né? E que vocês tenham em mente que a salvação só vem através de Jesus Cristo. Não existe outra maneira de ser salvo. Você só vai chegar na casa de Deus se for através de Jesus. Não existe outra maneira. Então assim,
Parabéns, pais. Feliz aniversário para cada um de vocês. E agora o pastor vai cantar um louvor em homenagem aos pais, que fala de um pai que simboliza Jesus. Vocês prestem atenção, meninos, vocês prestem atenção nesse louvor, que é sobre um pai que simboliza Jesus. Ah, e no final, quando o pastor terminar de louvar, os pais que estiverem aqui, eu gostaria que ficasse aqui na frente para o pastor orar por cada um. E depois vocês voltam para o lugar de vocês, por favor. Quem gostou da meditação, aplaude Jesus! Eu estava aqui de cabeça baixa.